O sol castigante da savana africana foi a primeira sensação que Taísa Noronha experimentou ao recobrar a consciência. Seus olhos ardiam enquanto tentava compreender onde estava. A cadeira de rodas sob seu corpo e o pequeno Benício em seus braços eram as únicas coisas familiares naquele cenário desolador. A brasileira de 30 anos, com seus cabelos cacheados ressecados pelo sol, olhou em todas as direções, mas só via a vastidão amarelada do Serengeti se estendendo até o horizonte. "Davi!" ela gritou, sua voz rouca pela sede. "Davi, onde você está?" Apenas o vento respondeu, carregando poeira e o distante rugido de animais desconhecidos. A realidade a atingiu como um golpe. Seu marido havia desaparecido com o jipe, deixando-a sozinha com seu bebê recém-nascido em meio à savana africana. Sem água, sem comida, sem comunicação. Taísa tentou controlar o pânico crescente. Há 3 anos havia se mudado para Arusha com Davi, um engenheiro ambiental brasileiro que aceitara um projeto na Tanzânia. A promessa era de uma aventura temporária, conhecer a terra natal dos ancestrais distantes dele, mas acabaram ficando. Nunca imaginou que sua vida mudaria tão drasticamente, primeiro com o acidente que a deixou na cadeira de rodas durante a gravidez, e agora abandonada no meio do nada. Benício começou a chorar, pequenos soluços que logo se transformaram em um choro desesperado de fome. Taísa o aconchegou contra o peito, tentando amamentá-lo, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. "Vai ficar tudo bem, meu pequeno", sussurrou sem acreditar nas próprias palavras. Foi quando notou uma movimentação na vegetação ressequida à sua frente. Seu coração disparou quando a silhueta majestosa de um leão emergiu entre os arbustos. O animal, com sua juba dourada reluzindo sob o sol, avançava lentamente em sua direção, olhos fixos nela e na criança. Taísa abraçou Benício com mais força, fechando os olhos, certa de que aquele seria o fim. Segundos pareceram horas enquanto esperava o ataque inevitável. Mas nada aconteceu. Ao abrir os olhos, encontrou o leão deitado placidamente a seus pés, como um guardião silencioso. O animal a observava com uma intensidade quase humana. Havia algo em seus olhos âmbar que transmitia não ameaça, mas uma espécie de reconhecimento. Taísa, trêmula, notou que o leão ocasionalmente olhava para o horizonte, como se vigiasse possíveis predadores. "Você está nos protegendo?" perguntou em um sussurro incrédulo. Enquanto isso, a quilômetros dali, na pequena cidade de Arusha, Davi Noronha estava sentado em uma sala escura, com o rosto entre as mãos. Diante dele, 3 homens de expressões severas falavam em Swahili e inglês sobre recursos minerais e cooperação necessária. "Você entende que não temos escolha, Sr. Noronha", disse um deles, em inglês com forte sotaque. "Sua participação no projeto de conservação nos dá acesso perfeito às áreas que precisamos. Se cooperar, sua família estará segura." Davi levantou o olhar, devastado. "Como posso confiar em vocês depois do que me forçaram a fazer? Abandonei minha esposa e meu filho." "Foi necessário", respondeu o homem. "Precisávamos de sua cooperação total, sem distrações. Além disso, ela será encontrada logo." A região é frequentada por grupos de pesquisadores e turistas. O que Davi não sabia era que Taísa possuía algo que mudaria completamente seu destino. Uma marca de nascença em forma de meia-lua, com 3 pontos ao redor, localizada em sua nuca, normalmente escondida por seus cabelos. Uma marca idêntica a um símbolo sagrado venerado por gerações pelas tribos locais. Ao entardecer, Taísa percebeu que o leão, que ela instintivamente começou a chamar de Mumbali, uma palavra que ouvira dos nativos locais, não tinha intenção de sair de perto. Quando a temperatura caiu drasticamente, como é típico nas noites africanas, o animal se aproximou mais, oferecendo o calor de seu corpo. Benício havia se acalmado, dormindo exausto após mamar. Taísa lutava contra o sono, temendo o que poderia acontecer se baixasse a guarda. Mas o cansaço venceu, e ela adormeceu com uma das mãos apoiada inconscientemente no pelo dourado do leão. Ao amanhecer, foi despertada por um leve empurrão. Mumbali estava de pé, olhando fixamente para uma direção específica. O leão começou a andar alguns metros, depois voltava
e olhava para ela como se a estivesse chamando. "Você quer que eu o siga?" perguntou Taísa, ainda descrente da situação surreal. Com dificuldade, ela desbloqueou as rodas de sua cadeira e começou a seguir o animal. A superfície irregular dificultava a locomoção, mas o leão parecia escolher o caminho mais acessível para ela, guiando-a por entre a vegetação esparsa. Após o que pareceu uma eternidade sob o sol nascente, chegaram a uma pequena depressão no terreno, onde uma poça de água limpa brilhava como um milagre. Taísa quase chorou de alívio ao poder matar sua sede e limpar o rostinho de Benício. Foi ali, curvada sobre a água, que ela notou seu reflexo. E algo mais. Sua marca de nascença estava exposta, os cabelos afastados pelo vento. E por um instante, viu no reflexo da água a imagem de Mumbali ao seu lado, com o sol criando um efeito de auréola dourada ao redor de ambos. O início de uma conexão inexplicável estava formado. Uma ligação que desafiaria não apenas a natureza, mas também o destino que outros haviam traçado para ela. No terceiro dia, sob a proteção do leão, Taísa desenvolveu uma rotina de sobrevivência. Mumbali a guiava até fontes de água e, incrivelmente, afastava outros predadores que se aproximavam. Observando o comportamento do animal, ela começou a reconhecer seus sinais. Um movimento de cabeça específico indicava perigo, enquanto um olhar prolongado para determinada direção sugeria que deviam se mover. A fome era seu maior desafio. Amamentava Benício, mas seu próprio corpo pedia alimento. Foi então que, acidentalmente, descobriu uma planta cujo caule continha uma seiva nutritiva. O gosto era amargo, mas mantinha suas forças. Mais tarde, descobriria que aquela planta era considerada sagrada pelos povos locais, conhecida por suas propriedades nutricionais e medicinais. A quilômetros de altura, um helicóptero de pesquisadores sobrevoava a região, estudando padrões migratórios de animais. A doutora Helena Fontes, uma bióloga brasileira trabalhando com o grupo internacional, ajustava sua câmera de longo alcance quando viu algo que a fez duvidar de seus olhos. "Thomas, venha ver isso", chamou seu colega britânico. "Ah, aquilo é uma mulher em uma cadeira de rodas, com um leão ao lado." "Impossível", respondeu Thomas, ajustando seus binóculos. "Meu Deus, você está certa. E parece que há uma criança com ela." A equipe imediatamente acionou o protocolo de resgate, mas quando o helicóptero tentou se aproximar, Mumbali demonstrou agressividade, rugindo e posicionando-se protetivamente na frente de Taísa. "Ele vai atacá-la", gritou um dos pesquisadores. "Não", respondeu Helena, observando atentamente. "Ele está protegendo-a." Taísa percebeu que o barulho do helicóptero assustava tanto Benício quanto Mumbali. Instintivamente, colocou uma mão sobre a juba do leão e começou a falar em voz baixa e calma, como fazia com seu bebê. Para espanto de todos, o animal se acalmou, permitindo que o helicóptero pousasse a uma distância segura. A operação de resgate foi tensa. Os pesquisadores se aproximaram cautelosamente, enquanto Taísa continuava a acalmar Mumbali. Quando finalmente chegaram até ela, o leão recuou, observando de longe sem interferir. "Senhora, estamos aqui para ajudar", disse Helena em português, notando o sotaque brasileiro de Taísa, quando esta murmurou agradecimentos. "Como você acabou aqui? E como esse leão..." "É uma longa história", respondeu Taísa, exausta. "Por favor, meu filho precisa de cuidados médicos." Enquanto a equipe preparava o transporte, Taísa olhou para Mumbali uma última vez. O leão permanecia imóvel, observando-a. Ela sentiu um aperto no peito ao perceber que estava deixando para trás o ser que a mantivera viva nesses dias impossíveis. "Obrigada", sussurrou na direção do animal. Para sua surpresa, Mumbali virou-se e desapareceu na vastidão da savana. No helicóptero, enquanto recebia os primeiros cuidados médicos, Taísa contou brevemente como fora abandonada, omitindo detalhes sobre seu marido. Não sabia explicar por quê, mas sentia que precisava ser cautelosa. "Vamos levá-la para a aldeia mais próxima", explicou Thomas. "Há um posto médico básico lá, e depois podemos transferi-la para Arusha." A aldeia de Emaniata não era o que Taísa esperava. Em vez das habitações simples que imaginava,
encontrou uma comunidade organizada com algumas estruturas modernas mescladas às tradicionais, resultado de projetos de desenvolvimento sustentável na região. Enquanto era levada para o posto médico, notou como as pessoas a observavam com expressões de espanto e reverência. Alguns tocavam em suas próprias nucas ao vê-la passar, murmurando palavras que não compreendia. No posto médico, uma enfermeira local gaspeou ao ver a marca em sua nuca, exposta quando ajeitaram Thaisa na maca. A mulher saiu apressadamente, retornando minutos depois com uma anciã de pele enrugada e olhos penetrantes. A velha mulher se aproximou lentamente, seus olhos fixos na marca de nascença de Thaisa. Com dedos trêmulos, tocou levemente a meia-lua com 3 pontos. Mitu wa alama, murmurou em Swahili. A marcada. Helena, que conhecia o idioma local, traduziu com expressão intrigada. Ela diz que você é a marcada. Parece que sua marca de nascença significa algo para eles. A anciã, que Thaisa depois saberia chamar-se Zalika, falou longamente em sua língua, gesticulando para o céu e para a savana, ocasionalmente tocando a própria nuca. Ela diz, traduziu Helena hesitante, que você foi trazida pelo vento para cumprir uma antiga profecia. Diz que o protetor, um leão sagrado chamado Mumbali, escolheu você. Isso é extraordinário, pois Mumbali é uma figura lendária para essa tribo. Um espírito guardião que aparece apenas em momentos cruciais. Thaisa olhou para Benício, que dormia tranquilamente nos braços de uma enfermeira, e depois para a anciã. Algo na dignidade e certeza daquela mulher a impactou profundamente. Pergunte a ela, disse Thaisa a Helena, o que significa ser escolhida? A resposta da anciã foi simples e direta. Significa que você veio para restaurar o equilíbrio e que sua jornada apenas começou. Em Arusha, Davi fitava a fotografia de sua família com lágrimas nos olhos. Seu telefone tocou e uma voz informou que a mulher e a criança haviam sido encontradas vivas. Seu alívio foi imenso, mas sabia que estava longe de poder retornar para eles. Os homens que o forçavam a cooperar com a exploração ilegal da reserva deixaram claro que qualquer tentativa de reencontrar sua família resultaria em consequências severas. O que Davi não sabia era que o destino estava tecendo uma teia muito maior do que ele poderia imaginar, e que o abandono de Thaisa na savana, embora traumático, seria apenas o primeiro capítulo de uma história extraordinária que mudaria para sempre não apenas suas vidas, mas a de uma comunidade inteira. Os dias na aldeia de Emaniata transformaram-se em semanas e Thaisa surpreendeu-se com a rapidez com que se adaptou à nova rotina. O respeito e a veneração que inicialmente a deixavam desconfortável deram lugar a uma aceitação natural de seu papel na comunidade. Sua cadeira de rodas, que sempre fora símbolo de limitação, ganhou novo significado quando os artesãos locais pediram permissão para modificá-la. Trabalhando dia e noite, transformaram a cadeira comum em uma obra de arte móvel, adornada com símbolos tradicionais entalhados na madeira que revestia as partes metálicas, contas coloridas nas rodas que tinham doado reflexos ao sol e um encosto elevado que, segundo Zalika, representava o assento de uma líder espiritual. Na nossa tradição, explicou a anciã através de Helena, que continuava na aldeia como tradutora, aqueles que não podem caminhar com os pés são destinados a caminhar com o espírito, vendo além do que os outros veem. Thaisa absorvia a sabedoria local com um fascínio crescente. Suas manhãs eram dedicadas a aprender o idioma Swahili e as tardes a estudar as propriedades das plantas medicinais com as mulheres da aldeia. Benício, para sua surpresa, adaptou-se ainda mais rapidamente, sendo cuidado por várias mães enquanto ela participava das atividades comunitárias. Foi durante uma dessas sessões de estudo que percebeu que seu filho apresentava episódios recorrentes de febre. Os médicos do posto de saúde não identificaram nada grave, mas Zalika, observando atentamente, reconheceu os sintomas. Seu filho possui o calor da lua, disse a anciã, colocando uma mão enrugada sobre a testa do bebê. É raro, mas não desconhecido. A febre vem e vai com as fases da lua. Existe uma planta que pode equilibrar essa condição, mas ela só floresce na estação das chuvas.
Taísa sentiu um aperto no peito. E quando começa a estação das chuvas? Em 3 luas, respondeu Zalika, apontando para o céu. Até lá podemos usar outras ervas para aliviar seu desconforto. À noite, sozinha na cabana que lhe foi designada, Taísa olhava para o céu estrelado africano através da pequena janela, pensando em Davi. Partes dela queria odiá-lo pelo abandono. Outras partes queriam acreditar que existia uma explicação. O que mais a perturbava, no entanto, era como sua raiva inicial havia dado lugar a uma estranha sensação de propósito. Será que tudo isso estava destinado a acontecer? Perguntou ao vento noturno. Na manhã seguinte, a aldeia foi despertada por gritos de espanto. Taísa saiu apressadamente de sua cabana para encontrar um grupo de crianças apontando para a borda da vila, onde a savana começava. Ali, majestoso sob a luz do amanhecer, estava Mumbali. O leão não tentou se aproximar mais, apenas permaneceu observando a movimentação com a mesma intensidade que Taísa lembrava. Ele veio por você, disse Zalika, aparecendo ao seu lado. O guardião raramente se aproxima das habitações humanas. As crianças, superando o medo inicial, começaram a cantar uma melodia tradicional que Taísa ainda não conhecia. Zalika explicou que era uma antiga canção sobre o espírito protetor da savana que tomava a forma de um leão dourado. Durante semanas, Mumbali apareceria nos limites da aldeia, sempre no mesmo horário, como se estivesse verificando se Taísa e Benício estavam bem. Em uma dessas visitas, Taísa pediu a Helena que a acompanhasse até uma distância segura do animal. Preciso entender essa conexão, explicou. Há algo nele que parece reconhecer algo em mim. Helena, embora hesitante, concordou. Quando se aproximaram o suficiente, Mumbali levantou-se e começou a caminhar lentamente para longe, parando ocasionalmente, como se esperasse que Taísa o seguisse. Ele quer nos mostrar algo, disse Taísa com certeza. Seguiram o leão por cerca de 1 quilômetro, até chegarem a uma pequena clareira cercada por acácias. No centro, havia uma árvore diferente das outras, com tronco retorcido e casca avermelhada. Mumbali deitou-se à sua sombra, olhando fixamente para Taísa. É uma árvore de quigelia, identificou Helena, conhecida como árvore de salsicha pelos seus frutos alongados. Tem propriedades medicinais poderosas, especialmente para condições da pele. Taísa aproximou-se da árvore, sentindo uma vibração estranha ao tocar no tronco. Acho que Mumbali nos trouxe aqui por uma razão. Vamos levar um pouco da casca e mostrar para Zalika. A anciã ficou visivelmente emocionada quando viu o que haviam trazido. Esta é a árvore da visão, explicou através de Helena. Suas propriedades vão além do corpo físico. Ela clareia a mente e fortalece o espírito. O guardião a guiou até a medicina que precisa para entender seu propósito. Naquela noite, Zalika preparou uma infusão com a casca da quigélia e outras ervas. Enquanto bebia o líquido amargo, Taísa sentiu uma onda de calor se espalhar por seu corpo, seguida por uma clareza mental que nunca experimentara antes. Em seu sonho, viu-se de pé, algo que não acontecia desde o acidente, caminhando pela savana com Mumbali ao seu lado. À distância, via Davi caminhando em sua direção com uma expressão torturada. Entre eles, figuras sombrias moviam-se como sombras, tentando impedir o reencontro. Acordou sobressaltada, com a certeza de que seu marido não a havia abandonado por vontade própria. Algo ou alguém o forçara àquela situação desesperada. Preciso descobrir a verdade, murmurou para Benício, que dormia tranquilamente ao seu lado, sua febre temporariamente controlada pelas ervas de Zalika. Na vila, sua integração continuava. As mulheres da tribo ensinaram-lhe a tecer cestos intrincados e a criar padrões de miçangas coloridas. Taísa, por sua vez, compartilhava conhecimentos de seu tempo como professora de artes no Brasil, introduzindo técnicas de desenho que fascinavam especialmente as crianças. Sua cadeira adaptada tornou-se um símbolo respeitado. As crianças faziam fila para empurrar o trono da mulher marcada durante as festividades da aldeia. Os adultos solicitavam sua presença em reuniões importantes, valorizando sua perspectiva externa, combinada com seu crescente entendimento das tradições locais. Durante uma dessas reuniões,
o tema da exploração ilegal de recursos naturais na região surgiu. O líder da aldeia, um homem chamado Jabari, expressou preocupação com estrangeiros de terno que haviam sido vistos próximos à reserva natural. Eles oferecem dinheiro por acesso às terras sagradas, explicou através de Helena. Dizem que há minerais valiosos que poderiam trazer desenvolvimento para a região. Thaisa sentiu um calafrio ao ouvir aquilo. A descrição parecia conectar-se com o trabalho de Davi e, possivelmente, com seu desaparecimento forçado. Já houve outros casos de pessoas forçadas a cooperar com esses homens? Perguntou cuidadosamente. Jabari assentiu gravemente. Muitos. Eles usam famílias como garantia de cooperação, mas nunca enfrentaram o poder da marca e do guardião. Aquela noite, olhando para as estrelas junto com Helena, Thaisa compartilhou suas suspeitas. E se Davi foi coagido? E se ele não teve escolha? A bióloga considerou a possibilidade. É plausível. A região tem atraído o interesse de mineradoras ilegais há anos. Seu marido, com seu conhecimento técnico e acesso privilegiado como parte de um projeto de conservação, seria um alvo valioso. Preciso encontrá-lo, decidiu Thaisa. Não apenas por mim ou por Benício, mas porque sinto que tudo isso está conectado de alguma forma. Minha marca, Mumbali, essa aldeia, como se eu tivesse sido trazida aqui com um propósito maior. Helena sorriu, olhando para o céu estrelado. Sabe, como cientista, sempre busquei explicações racionais para tudo. Mas desde que a encontramos na savana com aquele leão, percebi que algumas conexões vão além da nossa compreensão atual. O 4º mês na aldeia trouxe as primeiras nuvens da estação chuvosa. Benício, agora com 5 meses, começava a demonstrar sua personalidade vibrante, apesar dos episódios recorrentes de febre. A comunidade o adorava, chamando-o de Filho da Promessa. Foi durante uma celebração da colheita que uma comoção na entrada da aldeia atraiu a atenção de todos. Um grupo de veículos oficiais aproximava-se, levantando poeira no caminho de terra. Thaisa sentiu seu coração acelerar quando, de um dos carros, emergiu a figura alta e magra de Davi. Ele parecia diferente, mais magro, com barba por fazer e olheiras profundas. Seus olhos percorreram a multidão até encontrarem os dela. O tempo pareceu congelar naquele momento de reconhecimento mútuo. Thaisa, sussurrou ele, avançando hesitante. Ela permaneceu imóvel em sua cadeira decorada, Benício nos braços, uma mistura de emoções contraditórias tomando conta de seu ser. Parte dela queria correr para ele, se pudesse. Outra parte queria exigir explicações. E uma terceira, a mais surpreendente, questionava se seu lugar agora era realmente ao lado dele. Quando Davi finalmente chegou diante dela, caiu de joelhos, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Perdão, foi tudo o que conseguiu dizer antes de ser interrompido por um rugido poderoso que ecoou pela aldeia. Na borda da vila, imponente contra o céu nublado, Mumbali observava a cena com intensidade predatória, como se avaliasse as intenções do recém-chegado. A mensagem era clara, o guardião continuava vigilante. A queda da primeira chuva coincidiu com o retorno de Davi, como se o céu finalmente liberasse um dilúvio represado por muito tempo. A aldeia inteira permaneceu abrigada, enquanto as gotas grossas transformavam a terra seca em lama vermelha e farta. Thaisa e Davi encontravam-se na maior cabana da aldeia, aquela onde normalmente aconteciam as reuniões do conselho. Zálika estava presente, assim como Helena, que continuava a servir de intérprete. Benício dormia placidamente em um berço improvisado, alheio ao drama que se desenrolava. Fui forçado, começou Davi, sua voz trêmula. Um grupo envolvido com extração ilegal de minérios descobriu uma reserva significativa de tântalo na região. Meu trabalho no projeto de conservação ambiental dava a eles o acesso perfeito. Enquanto a chuva castigava o telhado de palha, Davi narrou como fora abordado meses antes, com ameaças veladas que se tornaram explícitas após o nascimento de Benício. O grupo exigia sua cooperação para mapear áreas onde poderiam operar sem chamar a atenção das autoridades. Quando me recusei, eles deixaram claro que você e Benício pagariam o preço, continuou, lágrimas misturando-se à água da chuva que escorria de seus cabelos.
mas mesmo assim resisti. Foi quando propuseram um teste de lealdade. Taísa sentiu um nó na garganta. Abandonar-me na savana. Davi assentiu, incapaz de olhá-la nos olhos. Eles queriam provar que eu faria qualquer coisa. Disseram que voltariam para resgatá-la horas depois, que era apenas uma demonstração. Eu não tinha escolha, Taísa. Ou pelo menos acreditei que não tinha. E depois? Perguntou ela, sua voz surpreendentemente firme. Passei os últimos meses cooperando superficialmente enquanto trabalhava com um agente infiltrado do governo para desmantelar a operação. O homem que você vê lá fora com o terno escuro é o inspetor McKenna da agência ambiental. Conseguimos reunir evidências suficientes para deter os principais envolvidos. Zalika, que havia permanecido em silêncio, falou em seu Swahili pausado. Helena traduziu. A anciã diz que o equilíbrio está sendo restaurado. O homem que foi forçado a quebrar sua promessa agora tem a chance de refazer seus votos sob a bênção da chuva que renova. Taísa olhou para o marido, buscando em seu rosto a verdade além das palavras. Algo em sua intuição, talvez amplificada pelas semanas na savana e pela conexão com Mumbali, dizia-lhe que Davi estava sendo sincero. Mas outra parte dela havia mudado fundamentalmente. Não era mais apenas a esposa de um engenheiro brasileiro, mas uma mulher que encontrou força e propósito em circunstâncias impossíveis. Preciso de tempo, disse finalmente. O que aconteceu mudou algo em mim, Davi. Encontrei algo aqui que não sabia que estava procurando. Ele assentiu lentamente, um novo respeito surgindo em seu olhar. Percebi isso no momento em que a vi naquela cadeira, transformada. Toda a aldeia olha para você com reverência. A conversa foi interrompida por uma comoção do lado de fora. Um dos homens que acompanhava o inspetor McKenna entrou abruptamente, encharcado pela chuva. Senhor Noronha, precisamos ir. Recebemos informações de que parte do grupo fugiu e pode estar se reagrupando. Davi levantou-se relutante. Voltarei assim que puder, mas preciso terminar o que comecei, para garantir que estejamos todos seguros. Quando ele saiu, Taísa permaneceu em silêncio, observando a chuva através da porta aberta. Zalika se aproximou, colocando uma mão enrugada sobre seu ombro. Quando a chuva passar, a planta que seu filho precisa florescerá, disse a anciã. O círculo se completa. Naquela noite, com a chuva ainda caindo mansamente, Taísa sonhou novamente. Estava de pé no topo de uma colina, com Mumbali ao seu lado e Benício em seus braços. Abaixo, via a aldeia e, além dela, a cidade de Arusha. Entre os dois mundos, uma figura solitária caminhava na chuva, Davi tentando encontrar seu lugar entre as duas realidades. Ao acordar, Taísa tinha lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de compreensão. Algo lhe dizia que seu destino não era escolher entre esses mundos, mas criar uma ponte entre eles. A estação das chuvas transformou completamente a paisagem ao redor de Emaniata. O que antes era uma savana amarelada e ressequida, agora explodia em tons de verde vibrante. Flores silvestres de cores intensas pontilhavam os campos e os animais selváticos aproximavam-se mais da aldeia, atraídos pela vegetação abundante. Para surpresa de Taísa, Mumbali continuava a aparecer regularmente, embora mantivesse distância. O leão parecia mais relaxado agora, como se o retorno das chuvas e a presença de Davi, que vinha à aldeia sempre que possível, tivessem aliviado parte de sua vigilância constante. Zalika havia identificado a planta que Benício necessitava, uma pequena flor azulada que crescia apenas em áreas específicas após as primeiras chuvas. A infusão preparada com ela resultou em uma melhora notável na condição do bebê, cuja febre diminuiu significativamente. É extraordinário como o conhecimento tradicional e a medicina moderna podem se complementar, comentou o Dr. Camisse, médico do posto de saúde que monitorava o progresso de Benício. Taísa concordou, uma ideia formando-se em sua mente. E se pudéssemos documentar esse conhecimento? Criar um registro sistemático das plantas medicinais e seus usos, combinando a sabedoria ancestral com a pesquisa científica? A ideia ganhou força rapidamente.
Helena, com seus contatos na comunidade científica, trouxe à aldeia um botânico e um farmacologista interessados no projeto. As mulheres da tribo, inicialmente hesitantes em compartilhar conhecimentos guardados por gerações, foram persuadidas por Zalika, que via na iniciativa uma forma de preservar, não explorar, sua sabedoria. Enquanto isso, Davi dividia seu tempo entre concluir seu trabalho com as autoridades e participar da vida na aldeia. Para Taísa, era estranho observar como ele se adaptava ao ambiente que agora ela considerava familiar. Notava a genuína admiração com que ele observava as modificações em sua cadeira de rodas, o respeito com que tratava os anciões e, sobretudo, a dedicação renovada a Benício. Numa tarde particularmente quente, enquanto catalogavam plantas perto da árvore de Quigélia, onde Mumbali os levara meses antes, Davi finalmente perguntou o que estava em seu coração. Quando tudo isso terminar, você voltará comigo para Arusha ou para o Brasil? Taísa parou o que estava fazendo, considerando cuidadosamente a pergunta. Não sei se posso simplesmente voltar, Davi. Não sou mais a mesma pessoa que você deixou na savana. E este lugar, essas pessoas, eles me deram algo que não posso abandonar. Eu entendo, disse ele, surpreendendo-a. Na verdade, tenho pensado muito sobre isso. O que aconteceu foi terrível, mas também abriu meus olhos para algo maior que nós dois. Vejo como esta comunidade respeita você, como Mumbali parece conectado a você de uma forma que desafia a explicação. Onde você quer chegar? Perguntou Taísa, incerta. E se não precisássemos escolher? E se pudéssemos criar algo aqui? Algo que conecte nossos dois mundos? Nos dias seguintes, Davi compartilhou sua visão. Utilizar seus contatos e conhecimentos para estabelecer um centro de pesquisa e educação na aldeia, focado em medicina tradicional, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Um lugar onde o conhecimento indígena seria valorizado ao lado da ciência moderna, onde Taísa poderia continuar seu trabalho com as plantas medicinais e onde Benício cresceria, entendendo ambos os mundos. A ideia encontrou apoio entusiástico tanto dos líderes da aldeia quanto dos pesquisadores. O inspetor McKenna, impressionado com o potencial do projeto, ofereceu ajuda para obter financiamento governamental. Helena mobilizou seus contatos acadêmicos, muitos dos quais estavam intrigados com a história extraordinária da mulher brasileira protegida pelo leão. Em meio a esse turbilhão de planejamento e possibilidades, uma nova crise surgiu. A temporada de chuvas, inicialmente bem-vinda, tornou-se excessiva. Chuvas torrenciais ininterruptas por dias causaram inundações em partes da região. A aldeia de Emaniata, situada em terreno mais elevado, estava segura. Mas outras comunidades não tiveram a mesma sorte. A planície de Mara está completamente alagada, informou Jabari durante uma reunião de emergência. 3 aldeias foram evacuadas. As pessoas estão perdendo seus lares e suas plantações. Precisamos ajudar, declarou Taísa imediatamente. Podemos oferecer abrigo aqui em Emaniata. A proposta foi aceita, e logo a aldeia tornou-se um ponto de refúgio para dezenas de famílias deslocadas. Taísa coordenou os esforços para acomodar todos, utilizando suas habilidades organizacionais de seus tempos como professora no Brasil. Davi, por sua vez, usou seus contatos para conseguir suprimentos emergenciais. Foi durante esse período caótico que Benício teve uma recaída grave. Apesar do tratamento com a planta medicinal, sua febre subiu dramaticamente, colocando-o em estado crítico. O médico do posto de saúde, sobrecarregado com os refugiados das inundações, fez o que pôde, mas recomendou que o bebê fosse transferido urgentemente para o hospital em Arusha. As estradas principais estão bloqueadas pelas inundações, explicou McKenna quando consultado. Um helicóptero seria a única opção, mas todos estão sendo usados em resgates urgentes. Taísa sentiu o desespero crescer enquanto embalava Benício ardendo em febre. Zalika, observando a situação, aproximou-se com uma expressão grave. Existe uma alternativa, disse a anciã. A planta mais potente cresce apenas nas montanhas, onde as chuvas são mais moderadas. Seu extrato poderia salvar o menino. Então iremos buscá-la, decidiu Davi instantaneamente.
A jornada é perigosa, advertiu Zalika, especialmente agora com as inundações, e a planta cresce em terreno íngreme, difícil para... Seu olhar pousou na cadeira de rodas de Thaisa, e ela não precisou completar o pensamento. Irei, afirmou Thaisa com determinação. Se essa planta pode salvar meu filho, encontrarei um jeito de alcançá-la. A expedição foi organizada rapidamente. Davi lideraria, acompanhado por 3 dos homens mais fortes da aldeia, que se revezariam para carregar Thaisa quando o terreno se tornasse impossível para a cadeira. Helena insistiu em acompanhá-los, trazendo seu conhecimento botânico. Benício ficaria aos cuidados de Zalika e do médico, que prometeram mantê-lo estável até o retorno do grupo. Na manhã da partida, enquanto os primeiros raios de sol cortavam as nuvens de chuva, uma surpresa aguardava na borda da aldeia. Mumbali estava lá, mais majestoso do que nunca sob a luz dourada da manhã. O guardião vai guiá-los, declarou Zalika, sem necessidade de tradução. O significado de sua presença era claro para todos. A jornada até as montanhas seria o teste definitivo não apenas da determinação de Thaisa, mas de tudo o que ela havia aprendido e se tornado nos últimos meses. E de alguma forma, ela sabia que o desfecho dessa aventura definiria não apenas o destino de seu filho, mas também o seu próprio lugar neste novo mundo que havia encontrado. A expedição avançou pela savana encharcada, seguindo trilhas que apenas os moradores locais conheciam. Mumbali caminhava à frente, ocasionalmente parando para verificar se o grupo o seguia, comportando-se de maneira tão extraordinária que até mesmo os homens da aldeia, habituados às lendas sobre o guardião, mostravam-se maravilhados. Para Thaisa, a jornada era duplamente desafiadora. Enquanto o terreno permitia, usava sua cadeira adaptada, mas frequentemente precisava ser carregada sobre os terrenos mais acidentados ou através de áreas inundadas. Sentia-se simultaneamente frustrada por sua limitação física e profundamente grata pela dedicação daqueles que a ajudavam. Nunca imaginei ver algo assim em toda a minha vida, comentou Helena, enquanto observava Mumbali, guiando-os por uma passagem segura entre 2 córregos transbordantes. Como bióloga, sempre estudei o comportamento animal, mas isso desafia todas as explicações científicas. Davi, que caminhava ao lado da cadeira de Thaisa sempre que possível, assentiu pensativamente. Acho que existem conexões no mundo que nossa ciência ocidental ainda não consegue explicar completamente. Algo que esses povos sempre souberam intuitivamente. Ao entardecer do primeiro dia, acamparam em uma elevação natural que os protegia das águas. Enquanto os homens montavam abrigos improvisados, Mumbali permaneceu vigilante na periferia do acampamento, sua silhueta imponente recortada contra o céu avermelhado. Thaisa sentou-se perto da pequena fogueira, seu pensamento constantemente retornando a Benício. Davi aproximou-se, oferecendo-lhe uma caneca com chá quente. Ele vai ficar bem, disse, sentando-se ao seu lado. Nosso filho é forte, como você. Como nós dois, corrigiu Thaisa, permitindo-se um pequeno sorriso. Era a primeira vez que realmente conversavam sem a presença de outras pessoas desde o retorno de Davi. Sabe, começou ele hesitante, durante aqueles dias depois que fui forçado a deixá-la na savana, algo em mim simplesmente morreu. A culpa, o desespero, era insuportável. Mas você não desistiu, observou ela. Continuou lutando. Encontrou uma maneira de fazer o que era certo. Davi olhou para as chamas dançantes. Quando soube que você havia sido encontrada viva, protegida por um leão, pensei que estava sonhando. E quando finalmente a vi naquela cadeira transformada, reverenciada pela aldeia, percebi que talvez houvesse algo maior acontecendo. Algo além da nossa compreensão. Thaisa tocou inconscientemente sua marca de nascença. Zalika diz que nada é acidente, que fui trazida aqui para um propósito. E você acredita nisso? Ela considerou a pergunta, observando Mumbali à distância. Não sei se acredito em destino no sentido tradicional, mas acredito em conexões significativas, em padrões que não conseguimos ver imediatamente, e sinto que estamos todos conectados a algo maior. Você, eu, Benício, esta terra, Mumbali.
Na manhã seguinte, enfrentaram seu primeiro grande obstáculo. O caminho para as montanhas estava bloqueado por uma manada de elefantes deslocados pelas inundações. Os enormes animais, nervosos e desorientados, representavam um perigo real para o grupo. "Não podemos passar", declarou um dos guias com preocupação. "Teríamos que fazer um desvio de vários quilômetros." "Não temos esse tempo", respondeu Taísa, pensando em Benício. "Deve haver outra maneira." Foi quando Mumbali, que observava a situação de uma elevação próxima, emitiu um rugido profundo que reverberou pela savana. Para espanto de todos, o leão desceu lentamente em direção aos elefantes, não de maneira ameaçadora, mas com uma presença digna e assertiva. O que se seguiu deixou até mesmo os mais experientes caçadores da aldeia sem palavras. A manada de elefantes, liderada por uma velha matriarca, pareceu reconhecer o leão. Em vez do confronto esperado, os paquidermes abriram lentamente um corredor entre si, como se respondessem a um comando silencioso. "Impossível", murmurou Helena, boquiaberta. "Não para o guardião", respondeu um dos homens da aldeia com reverência. Seguindo Mumbali, o grupo atravessou cautelosamente o corredor formado pelos elefantes. Taísa, carregada por 2 dos homens neste trecho, sentiu os olhares dos grandes animais sobre ela. Não ameaçadores, mas quase curiosos. Ao alcançarem o outro lado em segurança, olhou para trás a tempo de ver a matriarca erguendo sua tromba, como em uma saudação silenciosa, antes de guiar sua manada em outra direção. "O que acabamos de presenciar?", perguntou Davi, ainda atônito. "Uma confirmação", respondeu Taísa simplesmente. A subida para as montanhas tornou-se mais íngreme e desafiadora. A cadeira de rodas foi abandonada temporariamente, guardada em um local seguro para ser recuperada na volta. Taísa agora era carregada em um tipo de maca improvisada, especialmente construída pelos homens da aldeia para esta parte da jornada. À medida que a altitude aumentava, a vegetação mudava sutilmente. Helena, sempre atenta, identificava diferentes espécies, algumas raras e pouco documentadas. Seu entusiasmo científico contrastava com a urgência prática da missão, lembrando a todos o potencial do centro de pesquisa que planejavam estabelecer. No terceiro dia de jornada, atingiram finalmente a região das montanhas onde, segundo Zalika, crescia a planta medicinal que poderia salvar Benício. O clima era mais seco aqui, protegido em parte das chuvas torrenciais que ainda castigavam as planícies. "Deve ser algo como isso", explicou Helena, mostrando um desenho feito por Zalika. Uma flor pequena, com 5 pétalas azul-violeta e centro amarelo brilhante. O grupo se dividiu para cobrir mais terreno, com Taísa sendo carregada para um ponto central de onde poderia coordenar a busca. Mumbali, surpreendentemente, permaneceu ao seu lado, como se entendesse sua impossibilidade de se mover sozinha. Foi durante esta espera que Taísa notou algo estranho na formação rochosa próxima. O que inicialmente parecia ser apenas erosão natural, revelou-se, após observação mais cuidadosa, como entalhes deliberados, símbolos antigos esculpidos na pedra. "Davi, Helena, venham ver isso", chamou excitada. Quando se aproximaram, ficou claro que haviam encontrado algo significativo. Os símbolos na rocha formavam um padrão circular, com uma meia-lua e 3 pontos no centro, idênticos à marca de nascença de Taísa. "Isso não pode ser coincidência", declarou Davi, traçando os contornos dos símbolos com os dedos. Helena examinou a área mais amplamente. "Isso parece ser a entrada de algo, talvez uma caverna ou um templo escavado na rocha." Após uma breve investigação, descobriram uma abertura parcialmente coberta por vegetação. Com cuidado, removeram as plantas e entraram em um pequeno espaço que claramente havia sido modificado por mãos humanas centenas de anos antes. No interior, iluminado por feixes de luz que entravam por fendas naturais, encontraram murais preservados nas paredes. As pinturas mostravam figuras humanas em cerimônias, animais da savana e, repetidamente, o símbolo da meia-lua com 3 pontos. "É uma espécie de santuário", concluiu Helena maravilhada. "Dedicado a alguma divindade ou força ancestral." Um dos murais em particular capturou a atenção de Taísa. Mostrava uma mulher sentada,
não em uma cadeira de rodas, mas em algo que parecia um trono ritualístico, com o símbolo da meia-lua claramente visível em sua nuca. Ao seu lado, um leão de juba dourada, e no colo, uma criança. Em volta, plantas estilizadas cresciam em abundância. "Sou eu", sussurrou, tocando a imagem antiga com dedos trêmulos. "Não apenas você", corrigiu Davi suavemente. Zalika mencionou que a profecia fala de Amarcada, que viria de terras distantes. Talvez tenha acontecido antes. Enquanto absorviam essa revelação extraordinária, um grito de alegria veio do exterior. Um dos homens da aldeia havia encontrado um pequeno campo das flores que procuravam, crescendo justamente ao redor do santuário escondido. "Não é coincidência", afirmou Taísa com certeza. "Nada disso é coincidência." Com a planta medicinal seguramente coletada e armazenada, iniciaram a jornada de volta. A descida foi mais rápida, impulsionada pela urgência de retornar a Emaniata com o remédio que poderia salvar Benício. Durante o caminho, Taísa refletia sobre tudo o que haviam descoberto. As peças do quebra-cabeça pareciam finalmente se encaixar. Sua marca de nascença, o abandono forçado na savana, a proteção de Mumbali, a aceitação pela aldeia e agora o santuário ancestral com sua imagem profética. "Não acredito em coincidências", disse para Davi enquanto descansavam brevemente. "Mas também não acredito que estamos presos a um destino predeterminado. Creio que fomos trazidos até aqui para fazer uma escolha importante." "Que escolha?", perguntou ele. "Entre aceitar o que aconteceu como uma série de eventos trágicos ou reconhecer que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, podemos encontrar propósito e conexão. Não estamos aqui apenas para sobreviver, Davi. Estamos aqui para transformar." Quando finalmente avistaram as primeiras cabanas de Emaniata ao longe, Mumbali, que os guiara fielmente durante toda a jornada, parou subitamente. O leão olhou para Taísa uma última vez, com aquela intensidade que ela havia aprendido a reconhecer, e então, majestosamente, afastou-se em direção à savana. "Ele está nos deixando?", perguntou Davi, confuso. "Não", respondeu Taísa com um sorriso sereno. "Ele está nos dizendo que podemos continuar sozinhos daqui, que seu trabalho está feito." Ao chegarem à aldeia, foram recebidos com celebração e alívio. Benício, embora ainda febril, havia se mantido estável sob os cuidados atentos de Zalika e do médico. O extrato da planta medicinal foi preparado imediatamente, seguindo tanto o conhecimento tradicional da anciã quanto as técnicas de extração que Helena conhecia. O efeito foi quase miraculoso. Em questão de horas, a febre de Benício diminuiu significativamente e seu pequeno corpo relaxou em um sono tranquilo e reparador. Enquanto observava seu filho dormindo pacificamente, Taísa compartilhou com Zalika a descoberta do santuário nas montanhas. "Então você encontrou o lugar sagrado", disse a anciã, assentindo como se já soubesse. "O lugar onde a primeira marcada fez sua promessa." "Que promessa?", perguntou Taísa curiosamente. "A promessa de cuidar da terra e de seu povo, de unir conhecimentos antigos e novos, de construir pontes entre mundos diferentes. A mesma promessa que você fará à sua maneira." Davi, que participava da conversa, meneou a cabeça pensativamente. "Quando penso em como tudo isso começou, com uma tragédia, com uma separação forçada, é quase impossível acreditar onde estamos agora. O abandono foi apenas o início da jornada, não seu propósito", respondeu Zalika sabiamente. "Às vezes, precisamos ser separados do que conhecemos para descobrir o que podemos nos tornar." Nas semanas seguintes, enquanto Benício recuperava completamente sua saúde, os planos para o Centro de Pesquisa e Educação avançaram rapidamente. O governo, impressionado com a descoberta do santuário ancestral e com o potencial medicinal das plantas catalogadas, ofereceu apoio oficial ao projeto. Davi, utilizando sua formação em engenharia ambiental, desenhou estruturas que respeitavam tanto as necessidades modernas quanto as tradições locais. Taísa coordenava o currículo educacional, combinando sabedoria indígena com metodologias contemporâneas. Helena estabelecia parcerias com universidades internacionais
interessadas no conhecimento etnobotânico único da região. A aldeia de Emaniata transformava-se gradualmente, não perdendo sua essência, mas expandindo suas possibilidades. Os refugiados das inundações, impressionados com o que testemunharam, pediram para permanecer e contribuir. Novas cabanas foram construídas, hortas comunitárias estabelecidas e um sistema de captação de água da chuva implementado. Em uma cerimônia especial sob o luar africano, Thaisa foi formalmente reconhecida como líder espiritual da comunidade. Sua cadeira de rodas, agora ainda mais elaboradamente decorada, tornou-se de fato um trono de conhecimento e sabedoria. "Não é sobre mim", insistiu ela durante a cerimônia. "É sobre o que todos nós podemos construir juntos, honrando o passado enquanto olhamos para o futuro." Enquanto falava, notou uma silhueta familiar na borda da clareia onde a cerimônia acontecia. Mumbali observava à distância, sua presença uma confirmação silenciosa de que o círculo estava completo. Naquela noite, enquanto a celebração continuava, Thaisa e Davi afastaram-se brevemente para um momento privado. Benício dormia tranquilamente em uma tipóia às costas do pai, saudável e forte como nunca antes. "Pensei muito sobre aquela pergunta que me fez", disse Thaisa, olhando para as estrelas africanas que agora conhecia tão bem. "Sobre voltar para Arusha ou para o Brasil." "E chegou a uma decisão?" perguntou Davi suavemente. "Sim", respondeu ela com um sorriso sereno. "Percebi que não se trata de escolher entre dois lugares ou duas vidas. Trata-se de criar algo novo, algo que nunca existiu antes. Não estamos voltando, Davi. Estamos avançando." Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira, tomando suas mãos entre as dele. "Quando fui forçado a deixá-la naquela savana, pensei que estava destruindo nossa família. Nunca imaginei que, de alguma forma impossível, estávamos sendo guiados para nosso verdadeiro propósito." Thaisa olhou além dele, para onde Mumbali ainda observava silenciosamente. O leão, como se sentisse seu olhar, levantou-se majestosamente e, com uma última mirada penetrante, desapareceu na escuridão da savana. "Ele sempre estará por perto", disse ela com certeza. "Não necessariamente visível, mas presente, como tudo o que realmente importa." Um ano após ter sido abandonada na savana, Thaisa Noronha havia se tornado muito mais que uma sobrevivente. Era uma ponte entre mundos, uma guardiã de conhecimento ancestral, uma visionária para o futuro. Sua cadeira de rodas, longe de ser uma limitação, transformara-se em um símbolo de sua jornada extraordinária. O Centro de Conhecimento Tradicional e Sustentabilidade de Emaniata atraía visitantes, pesquisadores e estudantes de todo o mundo. Benício, agora um bebê saudável e curioso, crescia cercado por uma família expandida que incluía não apenas seus pais, mas toda uma comunidade que o considerava especial. Ocasionalmente, visitantes relatavam ter visto um leão de juba dourada observando a aldeia de longe. As crianças da tribo contavam histórias sobre Mumbali, o guardião, que aparecia sempre que alguém precisava de proteção ou orientação. E quando questionada sobre o milagre de sua sobrevivência na savana, Thaisa sempre respondia com a mesma sabedoria tranquila: "O verdadeiro milagre não foi ter sobrevivido. Foi ter descoberto que mesmo nos momentos mais desesperadores, podemos encontrar conexões que transformam não apenas nosso destino individual, mas o destino de todos ao nosso redor. Nossa maior força vem não de resistir ao impossível, mas de abraçar o inesperado e transformá-lo em propósito."